E nós vamos estar aqui nessa tarde maravilhosa no Bate-Papo Maravilha Rio, com o nosso querido Carlos Michalski. O senhor nasceu em um lar cristão? Não, Altamir, meu irmão. Eu nasci numa casa não cristã. Eu nasci numa casa espiritualista, mas com fortes raízes morais e espirituais. Fui criado dentro daquela família tradicional, dentro dos preceitos morais e espirituais mais rígidos. Meu pai era um homem bastante culto, bastante inteligente e nos deu uma formação muito boa. Eu não conheci senão o Jesus, como o Mestre Jesus, o bom moço, o que ensina, mas somente depois dos 40 anos de idade que eu fui conhecer o autor e consumador de nossa salvação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Carlos, muito bem. Sim. Temos aqui mais uma pergunta. Nós estamos aqui na Maravilha Rio, nessa entrevista sensacional, não é isso? Como que se deu a sua conversão, irmão Carlos? A minha conversão foi uma experiência maravilhosa. Eu conheci aquela que seria minha esposa, a Maria das Graças, você conheceu, e ela me convidou para ir a um culto num domingo de manhã cedo a uma igreja batista. E eu fui sem nenhuma pretensão, sem nenhuma resistência, e ouvi uma pregação maravilhosa do pastor Lívio Renato de Oliveira. Naquele domingo de manhã cedo, a palavra do Senhor calou fundo ao meu coração e o Espírito Santo me transformou. Eu caí em prantos, um pranto diferente, um choro diferente, que só aquele que experimenta a atuação do Espírito Santo pode sentir, nem se pode descrever. E naquele momento eu pude compreender a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu pude receber em mim o Espírito Santo de Deus. E em poucos minutos eu pude compreender tudo aquilo que Deus tinha reservado para mim. Não nasci numa casa cristã, mas naquele momento todo o tempo foi, no caso, resgatado, recuperado no conhecimento da obra redentora de Jesus, e eu me converti. Irmão Carlos, sim. Qual o momento mais romântico da sua vida antes de ser cristão e depois da vida cristã também? São duas perguntas juntos. Momento mais romântico? Isso, momento mais romântico antes de você ser cristão e depois como a sua vida modificou assim como cristão. Não, o momento mais romântico antes de eu ser cristão. Bom, eu fui casado com uma mulher muito linda, outra Maria, mas Maria de Lourdes, uma paraibana linda, na época com 17 anos de idade, né? Uma mulher muito linda, e realmente nós tivemos um relacionamento maravilhoso, mas depois, aos 51 anos, ela veio a falecer, mas foi uma experiência maravilhosa, conjugal. É a mãe dos meus filhos, Denis e Carla, mas nem ela nem eu conhecíamos esse Jesus que salva, esse Jesus que resgata, esse Jesus que é Senhor e soberano e que redime. E nós tivemos diversos problemas no nosso relacionamento. Embora tenhamos uma vida boa, fez muita falta nós conhecermos esse Redentor em nossa vida. Irmão Carlos, qual a sua opinião na coisa mais maravilhosa quando a pessoa realmente se converte? E qual o que ele sente assim mais maravilhoso na vida? O que propõe na vida de um cristão convertido? Você se sente como uma nova criatura, realmente. Você sente como alguém que antes não conhecia a verdade do Evangelho e vivia praticamente no desconhecimento do amor e do poder de Deus.
Cada um tem uma experiência na sua conversão. Eu tive uma experiência extremamente forte, tá? Toda a minha vida passou pela minha mente, pela minha alma em poucos minutos. E eu pude perceber que tudo aquilo que eu tinha vivido, os maus momentos, o conhecimento de um Jesus parcial, tudo aquilo se transformou naquele momento. Quando você é uma nova criatura, nascida do alto, nascida de Deus, você sente que Deus está realmente habitando em você, que Deus trabalha contigo, que Deus te sustenta, te fortalece, te capacita. Você tem uma vida de avidez pela palavra, pela oração. É uma vida difícil, é preciso experimentar essa transformação para nós realmente podemos transmitir a outras pessoas esse sentimento extremamente forte, esse sentimento extremamente delicioso, que é ter a certeza de que Deus habita em você, que Deus está contigo, está ao teu lado em todos os momentos. Pastor Carlos, irmão Carlos. Irmão Carlos. Irmão Carlos. Na sua opinião, por que o Evangelho é tão rejeitado assim em muitos lugares? Eu sempre digo, a primeira coisa que eu digo, essa rejeição costumeira ao poder do Evangelho é justamente porque o Evangelho significa o quê? As boas novas. O Evangelho significa as boas novas que foram prometidas antes a Abraão. Então, Abraão precisou confiar em Deus. Ele precisou transformar o seu entendimento. Então, esse Evangelho maravilhoso, ele é, acima de tudo, regeneração. É um novo nascimento. É um novo compromisso. É uma nova identidade. É uma nova representatividade. É um novo testemunhar. E muitas pessoas têm medo dessa mudança e preferem ficar no chamado secularismo. Então elas temem o Evangelho pelo poder que o Evangelho vai passar a ter em suas vidas. O homem secular não quer mudar. Ele se acha suficiente perante Deus. Mas quando ele experimenta o novo nascimento, ele vai poder, no caso, testemunhar como eu estou testemunhando agora. Irmão Carlos, você mudaria de religião? Não, porque só existe uma religião. A palavra religião, eu sempre explico, a palavra religião, no seu original grego, chama-se katalagei, reconciliação. E só existe uma reconciliação com Deus, só existe um reconciliador. É nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cito sempre 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Quando Paulo diz, porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos concedeu a palavra da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os pecados de outrora. Só existe uma reconciliação promovida por Deus, por intermédio de Jesus. Então, como só existe uma religião, no sentido real da palavra, eu só posso ser cristão e jamais optaria por outra religião. Não é como um time de futebol, não é como você entrar em uma drogaria e escolher o produto que você quer, não. As pessoas precisam saber o que é religião. Religião é reconciliação com Deus. Irmão Carlos, Sim. Como o senhor faz para conciliar o trabalho com os compromissos da igreja? Olha, para mim sempre foi muito fácil. Talvez você queira perguntar como é possível eu conciliar uma vida
uma vida científica, que é uma vida de médico, com uma vida de evangelista, que é uma vida, digamos, essencialmente espiritual. Muitos têm essa dificuldade porque, como eu já expliquei em outras situações, quando nós espiritualizamos demais as coisas, nós erramos quando olhamos para as coisas científicas. E quando o homem da ciência olha para as coisas espirituais e quer, no caso, menosprezar as coisas espirituais e racionalizar demais a ciência, ele não vai ter uma visão ampla nem da ciência, nem das coisas espirituais. Deus me deu esse dom, graças a Deus, e eu reconcilio perfeitamente as coisas espirituais com as coisas científicas, e eu nunca tive problema algum em conseguir lidar com os fatores espirituais e os fatores científicos. E nenhum nem outro trouxeram prejuízo um ao outro. Irmão Carlos, clínico geral, Carlos Michalski. Sim. Em que momento de sua vida o senhor decidiu a ser um médico? Bom, a minha decisão de ser médico, eu sempre gostei de ciências biológicas. Eu sempre gostei da natureza e de conhecer o mecanismo da vida animal, da vida vegetal, e com isso eu fui me aprofundando no estudo das ciências biológicas. E eu sonhava com duas profissões: ser engenheiro agrônomo e ser médico. No vestibular eu decidi que eu queria ser médico. E eu, mesmo não sendo cristão ainda, na plenitude desse nome cristão, eu orava a Deus que me desse todo o apoio, toda a orientação na minha formação profissional. Eu fui bem sucedido, graças a Deus, e fui aprovado para 2 universidades. Bom, muito bem, irmão Carlos. E o que levou a decisão para você ser médico? E qual foi a motivação, né, dos seus familiares? Você recebeu algum apoio, recebeu alguma ajuda? Uma ajuda de alguém, amigos? Como se deu assim aquele momento que você partiu para a medicina? Porque realmente é caríssimo, é um estudo muito caro. Olha, irmão, a decisão foi realmente minha. Ou quem sabe não foi uma decisão de Deus. A decisão foi minha, mas eu sempre tive apoio dos meus familiares, do meu pai principalmente, no sentido de não querer interferir na minha escolha profissional. E a minha casa era sempre repleta de livros, almanaques e toda a literatura possível que meu pai, com todo o sacrifício, comprava para que os filhos tivessem acesso a toda a sorte de ensinamento e cada um fizesse a sua escolha. Ninguém pediu que eu fosse médico. Ninguém, digamos, me induziu que eu fosse médico. Foi uma escolha minha, segundo o meu entendimento, mas sempre tive apoio. O meu pai dizia mesmo: olha, meu filho, já que você quer ser médico, para famílias pobres, na época principalmente, seria uma das melhores profissões, né? De você, digamos, ascender na vida, ter uma estabilidade, etc. Bom, muito bem, irmão Carlos. E o que te motiva mais na sua profissão de médico? O que me motiva mais é eu poder conciliar a parte técnica, a parte científica, com a parte humanista e com a parte cristã. Porque os pacientes, quando chegam para mim, eu os vejo não apenas como pessoas com uma enfermidade física, mas pessoas como tendo necessidades emocionais, como tendo necessidades espirituais, muitas vezes calados. Nós, com olhos treinados e também ouvidos treinados, mas muitas vezes nós conseguimos identificar
essas doenças sociais, essas doenças de autoestima. Então, conciliar a ciência com os fatores espirituais das pessoas, os fatores emocionais, eu acho que é a parte mais gratificante. E nos fazermos úteis e fazermos diferença na vida dessas pessoas, né? Não apenas com a ciência, mas também com todo amor, com todo carinho, com toda atenção. Coisa que muitas vezes na descrição da ética médica clássica você não deve fazer. Mas eu digo perante qualquer ético que isso está completamente errado. É perfeitamente possível, viável, você conciliar os fatores emocionais, os fatores espirituais com a ciência. E Deus quer assim. Porque Deus não é cientista e Deus não é apenas amor. Deus é sabedoria, e essa sabedoria de Deus nos leva a esse discurso. Muito bem, irmão. Você é um cristão da Segunda Igreja Batista do Rio. E o que você mais gosta de fazer na igreja? Você tem alguma função na igreja? Bom, atualmente, irmão, eu na nossa igreja, eu exerço a função de professor da escola bíblica dominical. Eu tinha essa função regular. Com a enfermidade da minha esposa, eu fiquei afastado, pedi o afastamento da função e estou voltando agora. E também nunca deixei de assumir a direção dos cultos nos lares, e estou voltando e tenho na escola bíblica dominical um módulo importante para o ano que vem, a pedido da esposa de nosso pastor. Muito bem, irmão Carlos. Algo precisa mudar nas igrejas. É a pergunta aqui do nosso querido ouvinte. Algo precisa mudar nas igrejas cristãs, como um tudo. E o que o senhor acha da sociedade atual? Bom, quanto a nós cristãos e toda a igreja, todos os dias nós precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento. Porque também o Evangelho não é apenas crer. O Evangelho é também uma regeneração diária. É uma busca diária do seu interior, do seu relacionamento com Deus. As igrejas também precisam estar sempre revisando as suas pregações, a sua doutrina, de modo a que nós voltemos àquele Evangelho singelo, que o nosso padrão é o de Atos dos Apóstolos, né? É o Evangelho do primeiro século. Um Evangelho singelo, transformador, bastante amoroso e acessível a todas as classes, acessível a todas as doutrinas e a todas as seitas, religiões, etc. Entendeu? Então eu acho que nós precisamos voltar à singeleza do Evangelho. E tem se pregado muito um evangelho de poder, um evangelho triunfalista, um evangelho de prosperidade material. Eu deixo com cada um a sua opção. Eu, como homem cristão, na minha responsabilidade e no meu direito, eu questiono tudo isso. Questiono porque nós temos que progredir espiritualmente, moralmente, na nossa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, com a palavra e com o Espírito Santo de Deus. Irmão Carlos, qual o segredo para uma vida real com Deus? Primeiramente, uma sinceridade. O que Deus não tolera no homem é a falta de sinceridade. Qualquer manifestação de mentira ou de engodo, Deus realmente afasta o homem da sua presença. É melhor que o indivíduo peque, mas se arrependa realmente dos seus pecados, do que fingir ser um santarrão e mentir para Deus. O que eu quero dizer com isso? A sinceridade perante Deus.
Você vê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele foi assassino, ele foi adúltero. Mas o que tinha nele? Arrependimento e uma reverência a Deus. Ele aceitava a soberania de Deus na sua vida. Então, o exemplo de Davi não é o exemplo para todos os homens, é um exemplo de respeito e reverência à verdade e à soberana vontade de Deus. Não adianta citar os pecados de Davi, porque isso não anula essa verdade. Deus ama aqueles que são sinceros, que são retos e que são verdadeiros, mesmo nós que somos e seremos sempre imperfeitos. Por isso nós somos salvos graciosamente e não pela nossa retidão. Irmão Carlos, nós aqui fizemos aí a última pergunta para você, e você realmente respondeu todas elas, está de parabéns. E agora eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho, né? Como você pode atender. Muitas vezes eu estou lá na igreja, estou precisando de alguma coisa, eu olho lá para o seu canto do banco, onde você fica sentado, e vou lá, você na hora me dá a minha receita, olha os meus exames. Então você pode deixar aí um contato para você, e também o que você pode nos ajudar aí na sua vida profissional. Bom, irmão, eu já fiz ação social de modo bastante intensivo, de modo regular, na Igreja Batista em Ricardo de Albuquerque. Mas devido aos meus afazeres, eu não tenho feito mais isso. Mas esporadicamente, o irmão sabe e outros irmãos sabem que podem contar com a minha ajuda naquilo que é possível, porque está difícil também nós, profissionais médicos, ajudarmos as pessoas. Está muito difícil nós fazermos alguma coisa. Há 20 anos atrás, eu me oferecia a fazer isso, fazer aquilo, exame, internação. Hoje em dia você não tem, por causa da falência total do nosso sistema de saúde, né? Mas sempre que possível nós estamos à disposição para nós orientarmos. Eu trabalho no Ministério da Saúde. Nesse final de ano, eu já vou, no começo do ano que vem, eu completo 40 anos de Ministério da Saúde. Trabalho na Policlínica Piquet Carneiro, ali na Marechal Rondon 381. Mas eu trabalho numa parte interna muito específica de doenças crônicas. Mas eu posso deixar um dos telefones residenciais para qualquer contato, não para, digamos, consultas por telefone, que isso aí não deve ser feito. É o telefone 3181-2649. E posso deixar o meu WhatsApp. Todos os meus pacientes têm o meu WhatsApp. É 97-480-6714. Deixa eu repetir. 97-480-6714. É isso? Isso. Muito bem, irmão Carlos. Vou aproveitar aqui que teve um ouvinte que fez aqui uma pergunta sobre alergia, sobre esse tempo úmido. A pessoa fica resfriada 1 mês, 2 meses, 3 meses, e quer saber por que acontece isso na nossa vida e o que for melhor para a gente poder realmente eliminar essas coisas que nos prejudica tanto. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem uma sensibilidade. Pode ser a mudança na temperatura ou na pressão do ar. Nessa época do ano que nós estamos agora, o que é aconselhável é bastante atividade física moderada, uma boa hidratação, uma alimentação regular, também bastante saudável, e principalmente evitar a automedicação. Todo mundo conhece um chazinho, toda vizinha e todo parente conhece aquele remedinho que parece que fez bem a alguém, mas pode fazer muito mal a outro, principalmente em caso das crianças. Cada caso tem que ser avaliado pelo pediatra, pelo clínico ou pelo médico alergista, porque há pacientes que são muito sensíveis à mudança na pressão do ar.
Muitos asmáticos sabem quando vai mudar o tempo, por exemplo. Outros são sensíveis ao ar seco, como nós enfrentamos esses dias agora. Então, em suma, uma boa hidratação, e cada caso deve ser particularizado pelo seu médico assistente, segundo a vontade do médico, segundo o discernimento do médico, sua experiência e seu conhecimento. Muito bem, Dr. Carlos Michalski. Eu agradeço muito o seu carinho, a sua vinda aqui na Maravilha Rio, gravando essa entrevista para nós. Nós vamos estar no nosso site aí, Maravilha Rio. Vamos estar também no YouTube, também Maravilha Rio. Você entra no YouTube, escreve lá Rádio Maravilha Rio e vai realmente sentir essa nossa entrevista tão gostosa que foi feita aqui. E também essa entrevista eu vou colocar aí no programa do Vô, com certeza, aí a partir das 21 horas. Muito obrigado. Pode despedir, meu querido irmão Carlos. Que Deus te abençoe e que te dê realmente muita força, né, para realmente cuidar dos seus pacientes e também cuidando de nós. Ok, Altamiro, eu sou muito grato por esse convite, por essa oportunidade de falar como médico cristão ou como cristão médico, como você quiser. Mas um homem que teve a oportunidade de conciliar a parte da ciência com as coisas espirituais, e eu sou muito grato por essa oportunidade e aconselho as pessoas que busquem a singeleza do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta relutar contra os aguilhões. Só existe uma verdade, só existe uma soberania e só existe uma justiça. E essa justiça está nas Escrituras Sagradas e na vontade soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação, de nossa vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Carlos, Amém. Um ótimo final de semana com a família, né? Muito grato, e para você também, disponha sempre.